produto que ia e voltava porque não tinha qualidade. Hoje não, nós podemos competir em muitas áreas e devemos melhorar essa competitividade. E a nível internacional é que nós vemos que nós temos um potencial tão grande de crescimento. Nós temos que ver que país abençoado que é o nosso, que nós temos um povo bom e temos que valorizar os recursos humanos que nós temos com a educação básica. Temos que melhorar as condições de vida do trabalhador, as oportunidades de trabalho. O empresário, nosso empreendedor é criativo. O nosso empreendedor, o empresário pequeno e médio, ele cria tantas coisas boas e pode competir a nível internacional. E o Brasil hoje está se tornando uma referência para o mundo. Vamos ter agora aqui dois grandes eventos, que é a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Eu apresentei uma emenda para capacitação de mão de obra básica para o turismo. Para treinar o quê? Treinar o taxista, o garçom, o recepcionista de um hotel, treinar a população do pequeno vendedor àquele guia turístico, porque nós temos que definir bem o conceito de hospitalidade. O que é isso? É um turista que chega e ele é bem recebido, ele encontra alguém que fala o seu idioma, ele conhece os pontos da cidade, ele é bem recebido no hotel, ele vai num táxi, o taxista já é um vendedor da cidade, vai mostrando os monumentos, os pontos, as praças, a história. Agora, isso tudo é uma mão de obra permanente. E nós precisamos aproveitar esses dois grandes eventos e, no caso do Paraná, desenvolver essa mão de obra. Então, eu destinei 4 milhões de reais, não só para Curitiba, para o estado todo, para capacitar isso. E mais 3 milhões e 800, que o Ministério do Turismo está agora já contratando para atualização dos roteiros turísticos do estado. Aqui vocês têm próximo aqui, Termas de Jurema. Tem uma festa aqui, que é uma festa muito boa, não é? Que é o Carneiro do Buraco. E temos outras coisas típicas no estado do Paraná que nós temos que vender melhor. Tem Águas de Verê, lá perto lá de Dois Vizinhos, e muitas coisas que nem os paranaenses não conhecem direito. Então nós temos que vender esse turismo interno e criar oportunidades. Então é dentro desta gama de coisas que eu acho que nós temos que agir e trabalhar de uma forma séria, ordenada, a nível de empresas, a nível de escolas, a nível de governo, para que a gente possa definir uma diretriz e o beneficiário sempre será a população, capacitando-a para que possa ser competitiva em todas as áreas. Deputado André Zakharov, eu não poderia deixar de aproveitar da sua sabedoria aqui para nos falar um pouco do lado espiritual, né? A gente percebe no seu currículo, no seu trabalho, uma base sólida, religiosa muito grande. E hoje a gente tem certeza que a insegurança que assola o país, né, esse índice de criminalidade muito alta, é a falta de Deus no coração das pessoas, é a falta de espiritualidade, né? O que o senhor diz para os telespectadores da importância de ter Deus no coração? Olha, esse tema, para mim, é um dos mais importantes, porque é da base do homem. A família é uma instituição divina, foi criada por Deus. E nós temos que preservar a família, os valores da família. O respeito ao pai, à mãe, à educação. E é da família que vem a sustentação, que vem aquela base que a família precisa ter. Mas se ela é uma instituição divina, ela tem que estar afinada com o Criador, com o que o criou. E nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática, que nos ensina muita coisa. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Aquelas pessoas que vivem no temor de Deus têm uma vida correta, têm uma vida abençoada e podem, então, fazer diferença no meio. Agora, a pessoa sem Deus vive um drama muito sério. Dostoiévski já dizia que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, e só Deus que pode preencher. Então, olha, como uma pessoa cristã que eu sou,
não sou uma pessoa fanática, eu sou uma pessoa que sou cristão praticante, respeito os outros credos. Eu acho que nós temos que ter esse conceito de que a família é o nosso grande patrimônio. Se cada um cuidar bem da sua família, vai ser abençoado. A Bíblia mesmo diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, vai se lembrar dele. Eu estava ontem em Ponta Grossa, e num canal de televisão lá que me entrevistou, eles antes passaram uma cena que, creio que alguns telespectadores devem ter visto, de uma mãe que foi buscar a polícia, trouxe os policiais para dentro de casa, chegou até um quarto, abriu a porta e mostrou o filho que estava deitado ali, drogado, e ele foi algemado e saiu. E a pergunta que me fizeram, eu disse assim, o que o senhor acha, a mãe está certa ou está errada? O que ela tinha de espiritualidade ali? Pode ser que seja ela uma pessoa espiritual, mas o filho não. Então, esse exemplo, eu fiquei muito triste em ver aquela cena ali, a mãe preferindo que o filho fosse preso do que ele morresse da droga. E hoje, nós vemos que o problema do crack, o problema da cocaína, o problema da droga está destruindo a família, a bebida. Não é? Há tanta coisa que as pessoas têm hoje que ocupam diabolicamente a sua mente. E só Deus pode mudar o rumo das coisas. Então eu acho que, do ponto de vista espiritual, nós temos que viver de acordo com aquilo que o Criador nos deu e nos mandou. Agora, nós temos que ser humildes ao ponto de reconhecer erros, de corrigir rumos, de dar para a nossa família uma estabilidade cada vez maior. E fazendo isso, cada família, nós temos uma somatória maior da sociedade que vai viver em paz, de uma forma harmônica, e respeitar os outros. Não sermos, assim, sectaristas, não sermos dogmáticos demais em determinadas áreas, mas tratarmos com amor, como Jesus nos ensinou, de amar o próximo como a nós mesmos, de passar um samaritano e dar a mão para ele, de ver um leproso e proporcionar a cura, de ir atrás da mulher adúltera e não condenar, mas procurar fazer com que ela mude de rumo. Então, essas coisas que nós encontramos com o exemplo do nosso mestre, que é Jesus Cristo, nós temos que praticar. Ou somos ou não somos. Eu sou cristão e procuro praticar. Eu acho que cada um que está me vendo nesse momento aqui, pense e reflita nisso. Vale a pena. E se nós tivermos um país temente a Deus, nós vamos ver aquela frase bíblica se cumprir: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o princípio de todas as coisas, eu acho que está no temor de Deus. E temos uma promessa bíblica que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus dá oportunidade, dá sabedoria, e multiplica as coisas e abençoa, e nós temos que fazer isso. Tem um versículo na Bíblia também, Luiz, que diz o seguinte: aquele que se compadece do pobre faz um negócio com Deus, viu? A Deus empresta. E Deus vai lhe pagar com juros. Então nós temos que olhar o pobre com muito amor, com muito carinho, e tentar dar a ele, a sua família, melhores condições. Fazendo isso aqui, nós não precisamos ser do partido A, partido B, não precisa ser isso. Nós precisamos ser seres humanos que olham uma pessoa pobre como o nosso irmão, uma pessoa carente que precisa de apoio. Olha, eu tenho recebido tanta gente que vem dizer assim: puxa, você me atendeu lá no hospital, me fez isso, tá? Eu não faço mais do que obrigação. O hospital existe para isso. Mas nós temos que abrir a porta e atender as pessoas que estão carentes. A minha mulher entrou no serviço de voluntariado por uma cena que Deus colocou na frente dela, Luiz. Ela se aposentou da universidade e foi lá visitar o hospital. Quando chegou, ela, mais 3 amigas, viram uma cena: a mulher recebendo o filhinho no colo, só com uma fraldinha. O marido tirou a camisa, embrulhou o nenê naquela camisa, e ela saiu no colo, com o nenê no colo,